Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kang. Tá bom, Johnny? Tô bom, bom e bonito. Olha lá, gente, já tá se soltando, ó. A gente tá de volta aqui com o Ariel. No vídeo da semana passada, quem não viu, veja, os meninos vão colocar aí disponível para vocês. Nós falamos sobre sexualidade, né? Então hoje a gente vai falar sobre gênero. Então, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, obrigada. O Ariel é psicólogo clínico, ele trabalha junto ao CR, ao Centro LGBT aqui da Prefeitura de Campinas, onde eu também já fui voluntária. E aí ele tem um outro projeto dele, pode falar de novo, porque eu já esqueci, tá? E depois a gente vai bater um papo sobre gênero. Tá bem, Ariel? Tudo bem, e você, Kelly? Agradeço pelo convite, obrigado também, João, pelo convite, viu? Maura também pela indicação, né? Então é isso, gente. Eu sou psicólogo clínico, né? Também sou palestrante, né? Pela Espontâneo Psi, né? Que é a empresa que eu construí, né? De palestras. Então a gente desenvolve palestras, rodas de conversa, né? Assim, com escolas, empresas, instituições, né? Coletivos em geral, que a gente possa trocar, dialogar aí sobre diversos temas, né? E um dos temas, inclusive, né? Que a gente fala bastante é sobre sexualidade, que é um tema super importante, sexualidade e gênero, né? E aí a convite a gente poder, né, trocar aqui as informações. Muito bem. No vídeo passado, como eu falei, nós falamos da sexualidade, dissemos o que é, né, e batemos um papinho sobre isso. Então, para abrir o de gênero, talvez colocar, né, o que é gênero e qual é a diferença que dá todo esse nó nas pessoas, né, que tem uma grande dificuldade de separar essas duas coisas. Eu acho que o nosso vídeo ficou bem claro que é diferente. Olhando o anterior, isso fica muito óbvio, né? Depois do conhecimento dado, mas eu acho que vale a pena retomar. E qual que é a diferença de sexualidade de gênero? O que é gênero? Conta pra gente, Ariel. Tá certo. Bom, o gênero, gente, é uma coisa importante a gente entender que ele, né, assim também como a sexualidade, né, que ele é, né, lembra, na sexualidade, esse conjunto de normas, de regras, né, onde vai estar incutido ali a cultura, né, as regras, normas sociais, né. O gênero, ele é uma construção social. Né, onde nós compreendemos aí, né, é que por muito tempo, né, entendeu-se, né, que a questão genital, né, que o genital definia o gênero, né, da pessoa. Sim. Então, se você homem, mulher, macho, fêmea, né, dentro dessa compreensão. Então, nasci com pênis, eu sou homem, nasci com vagina, eu sou mulher. Né? E essa construção, na verdade, é uma construção até recente. Né? Antigamente, né, lá atrás, antes, né, de 1800, né, lá para trás, existia uma construção, na verdade, de gênero único. Né? Era um único gênero aonde a mulher, né, sempre também dentro desse contexto, né, sempre abaixo do homem, porque o machismo já imperava naquela época, né, eles entendiam que a mulher era como se fosse um homem invertido. Então, o canal vaginal era como se fosse um pênis para dentro. Né? Então, assim, isso tem até um livro que eu também super recomendo quem gosta, né, de leituras, né, indico o livro Uma Mente Própria, tá? Que ele conta a história cultural do pênis. Tá? Então é no nível de antropologia que ele conta todo esse contexto, né? Assim, essa construção, né? Da ideia mesmo, né? De construção de homem, de mulher. Então essa questão do gênero ele traz isso. Né? Então nesse livro ele recomenda, ele fala sobre isso, né? Como essa questão do gênero ele era um gênero único e que depois, né? Depois com advento, né? Veio a ciência, as ciências médicas, aí onde eles fizeram essa divisão, né? De macho e fêmea. Né? E aí isso dá um problema, por quê? Né? Por que não é tão simples assim? Né? Primeiro que, né, essa questão de gênero, se ele vem por essa questão biológica, né, nós temos as pessoas que são as pessoas intersexo. Né? Que é onde o pessoal entende, antigamente as pessoas chamavam de hermafrodita. Esse termo ele não é mais utilizado, a gente não usa mais essa palavra, por conta de ser um termo que acabou sendo utilizado de uma forma muito, né, preconceituosa, pejorativa. Então trocou-se, né, esse termo, hoje nós falamos pessoas intersexo. Que o que é? A pessoa biologicamente nasce com os dois genitais. Pênis, vagina, testículos, né, útero, então, às vezes órgãos reprodutores, né, ambos, né, e aí com isso a pessoa acaba, né, ela é o quê? É homem, é mulher, o que vai definir essa pessoa? Né? Então, se nós formos por essa lógica, né, genital, isso não faz sentido. Né? Então, quando a gente vai falar dessa construção de gênero, hoje quando nós entendemos o gênero ele é construído, né,
de uma forma, primeiro, o amplo, né, o macro, ele é construído através desses conceitos mesmo, né, da própria cultura de um povo, né, que vai entender isso, né, de acordo com o tempo, e que hoje nós estamos questionando esse modelo médico, inclusive, né, esse modelo binário que nós falamos, né, então, macho, ou é um ou é outro, macho, fêmea, fora isso não tem, fora isso é ET, né, veio... aí é onde vem novamente esse lugar, né, da anomalia, é anormal, esse corpo não pode existir, né? Então isso não existe isso, né? Então quando a gente vai falar hoje sobre a construção de gênero, nós falamos que o gênero se constrói na nossa mente, né? Então onde você vai entender, por exemplo, quando que você entendeu que você era uma mulher? Né? De onde veio essa construção? Né? Não tem, né? Porque o pequenininho lá não tem isso. A criança. A gente vai ensinar. Exatamente. Né? Então isso menina isso, menino aquilo. Exato. Né? Mas eu acho que a primeira explicação, né, que é de onde tudo começou, que nasceu com a possibilidade de um corpo humano e biologicamente nascer com os dois, né, com a vagina, com o pênis, com tudo certinho ali, já desconstrói todos os nossos preconceitos, né? Porque é isso, assim, poderia ser só o pênis, poderia ser só a vagina, poderia ser os dois. E tá tudo certo. Exato. Eu sonho com o mundo que isso acabe nessa parte, não precisa mais falar de nada, sabe? Sim. Mas a gente precisa, né? Ficar explicando, Porque eu acho que daí já faz... Eu entendo que uma pessoa assim, depois ela mesma entende. Eu tenho os dois, mas eu sinto atração por homem. Não é assim? Na verdade, assim, a questão, né, do gênero, ele vai diferenciar, né, por quem eu me atraio, que aí isso já é a orientação sexual, ou seja, já são coisas separadas, são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, das pessoas intersexo, elas chegam um momento, né, da vida, né, que o ideal, né, seria que em um dado momento, quando essa criança, quando esse indivíduo entender qual é o gênero de fato, né, qual a genitália que ele deseja ter, né, em que corpo que ele se percebe, né, se ele sentir essa necessidade de, né, ter alguma alteração, aí com o consentimento dessa criança, né? O que acontecia muito antigamente era assim, logo que essa criança nascia, então automaticamente já tiravam. Eu decido aquilo que ela vai ser. Exato, né? E aí onde aconteciam diversos problemas, que é onde a gente chamava isso de fato de mutilação, né? Mutilação genital. Né? Então hoje tem muitas campanhas que, né, protegem essas crianças de entender. Deixa essa criança crescer, deixa essa criança primeiro se compreender enquanto indivíduo, enquanto ser humano, e depois desse momento que essa criança entender, respeitando a decisão da criança, né, você poder fazer aí as adequações que forem necessárias. Né? A não ser casos que aí de fato quando tiver alguma questão mesmo que tem algum problema, né, congênito, que interfira na saúde dessa criança, aí é uma outra característica. Né? Aí ela vai pautar numa questão de saúde e não desse preconceito, né, de esse corpo não poder existir, porque é um corpo como qualquer outro. Ele é diferente, ele não é anormal, ele só é diferente daquilo que as pessoas entendem ser normal. E que em algum momento esse entendem ser normal também foi desenhado, né? Porque não entendia assim. Exato. Ô, Ariel, quando eu entrei lá no CR, eu tinha muito medo de errar, né? Eu não queria que as pessoas... Eu queria que eles soubessem que o psicólogo tá lá para ajudar. E eu não queria que eles se sentissem mal porque eu não sabia alguma coisa. Mas o fato é que eu sabia gay, lésbica, bi, trans, porque trans eu aprendi durante a faculdade, né? Ouvindo os alunos também, porque a gente vai para os estágios e a gente aprende um monte de coisa. Sim. E aí eu me lembro que a Bárbara falava, não, se eles não perceberem que você tá com preconceito, com desdém, eles explicam para você, eles mesmos vão te ensinar, né? Eles mesmos vão te explicar. Você vai aprender fazendo. E eu ficava muito preocupada, eu não quero que eles se sintam mal, eu não quero falar uma coisa errada, né? E você pode dizer isso para eles. Então, quando eu comecei a atender no CR, exceto as pessoas gays que eu atendia lá, eles entravam e já começavam a me explicar, né? Olha, eu não quero errar, tá? Se eu falar uma coisa, você me corrige e tal. E eu aprendi muita coisa lá. Eu e o Leandro, a gente brinca que é uma segunda faculdade, né? O CR, porque você aprende. Sim. Mas muitas pessoas não sabem. No vídeo passado, com você, teve uma pergunta, né, no meu Instagram. Qual a diferença de trans e de travesti? É a mesma coisa. Então, as pessoas não sabem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa dificuldade que a gente tem de entender, além
Hoje talvez a gente já entendeu homem, mulher, gay, lésbica e tal. Mesmo a contragosto eles entenderam, né? Mas a gente começou a ampliar essas pessoas, né? Essas diversidades maravilhosas. Fala um pouco pra gente sobre isso, que é uma coisa que eu sofri no começo, eu ficava preocupada. É difícil de compreender, né? Teve um modelinho assim bem bacana, inclusive que a Bárbara trouxe assim, né? Daí o nome, né? Que ela é Bárbara mesmo, né? Beijo, Bárbara. E assim, quando a gente vai falar sobre pessoas trans, né, essa compreensão, né, de gênero, tem muita essa dúvida, né, da diferença da pessoa, o que é uma pessoa cisgênero e uma pessoa transgênero. Né? Então, assim, para a gente poder compreender, como eu estava dizendo, a compreensão de gênero é na nossa mente. Então, assim, quando a gente se compreende, né, nessa compreensão de indivíduo, quem eu sou, do que eu gosto, né? Então, quando a gente vai fazer essa compreensão lá na nossa mente, então entende quem eu sou, né? Eu sou homem, sou mulher. Né? Então, o que seria uma pessoa, né, uma pessoa cisgênero, né? Então, aqui na sua mente, por exemplo, um homem cis, né? Então, assim, a pessoa na mente dela entende, eu sou um homem e ela nasceu com um pênis, então vai entender que é uma pessoa cisgênero, né? Se na mente dela entende, se sou um homem, mas nasci com vagina, eu sou um homem trans, né? Então, homem trans. Então, nasci com vagina, homem trans, né? Ou se nasci com um pênis, um homem cis, né? Então é importante a gente lembrar que o que vai, né, dizer qual é o meu gênero não é o genital, é a minha compreensão de ser humano. É quando você pergunta para a pessoa, você é homem, você é mulher, qual é o seu gênero? Nós héteros somos cis. O hétero, na verdade, ele é uma orientação sexual. Então, pode ser uma pessoa trans heterossexual. Por exemplo, se é um homem trans que gosta de mulheres, ele é um homem trans heterossexual. Porque o que vai definir o heterossexual é você, né, se relacionar afetivamente, eroticamente com o gênero oposto. Cis é a minha concordância do meu corpo de mulher com a minha atração por homem. É a sua identidade de gênero, que é diferente da sua orientação sexual. Orientação sexual é por quem eu me atraio, com quem eu me relaciono, e a identidade de gênero é como eu me compreendo enquanto meu gênero. Entendi. É realmente complexo, né? Vamos dar uma colher de chá pro povo, gente. Eu sofria e eu tinha razão. Então, olha, a gente tá entrando também um pouquinho no assunto do vídeo passado, né? Que era a questão da sexualidade, que a orientação sexual tá voltada pra sexualidade, não está? Sim. E aqui a gente tá falando de gênero, que é o quê? A gente precisa entender quem nós somos para entender qual que é a nossa orientação, né? Isso, a compreensão, né, da orientação sexual é com quem eu vou me relacionar. Né? Então, assim, se eu estou me relacionando com pessoas que são do mesmo gênero que eu, né, então eu sou uma pessoa homossexual, ou seja, homo igual. Se eu estou me relacionando com uma pessoa que é de um gênero diferente, né, oposto, eu sou heterossexual. Se eu me relaciono com pessoas de ambos os gêneros, eu sou uma pessoa bissexual. Né? Então, o LGBT, o B do LGBT, não é de Beyoncé, ele é de bissexual. Maravilhoso, não é de Beyoncé. Não é de Beyoncé. Não é de Britney. Não é Britney. Essas pessoas existem. Não é gente confusa, não é isso, gente. É porque essas pessoas... Eles ficam bravos quando alguém simula aí que eles são confusos. Não tem, gente, não tem confusão, é com quem a pessoa se relaciona, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que na verdade é assim, por quem eu me atraio, né? Com quem eu vou me relacionar. Eu me atraio pelos dois, tá tudo certo. Tá tudo bem. E assim, sem querer puxar sardinha pra qualquer lado, mas eu percebo que eu já me relacionei com as duas pessoas, né? Com o gay e com o bi. E eu percebo que os rapazes bi, eles têm uma mente muito diferente dos rapazes gays, que tem, assim, quebrando já, trazendo mais um pouquinho de polêmica aqui, dentro da nossa bandeirinha linda, maravilhosa, existe preconceito entre uma sigla e outra, né? Existe sim. No atendimento eles mostram. Exatamente. Então, assim, tipo, já ouvi de pessoas gays, porque esse negócio de bissexual não existe. E aí, quando eu vou falar com um rapaz bi, às vezes ele tem umas mentalidades meio parecidas com o do rapaz hétero, porque ele também tá meio no mundo hétero também, por causa de se relacionar também com mulheres. Então, assim, mas no geral eu percebo que o rapaz bi tem a mente mais aberta. Porque ele é menos limitado, sabe? Tipo, ele experimenta mais coisas, ele vive experiências diferentes. E eu acho muito legal você falar isso daí, porque
Os rapazes que eu saía sempre falavam, o pessoal não bota fé que eu fico com rapazes até a gente ficar. Sim. Porque é tipo assim, não, bissexual não, que bissexual o quê? Fiz daí não. Aí acontece de ficar. Aí, mas eu falei pra você que eu era bi. Então, só que a pessoa não acreditava, né? Então, tipo... Tem esse descrédito e o próprio preconceito, gente. Acho que é importante a gente entender que o preconceito atravessa todo mundo, gente. Uma coisa assim, quem no mundo não tem preconceito? Nenhumzinho assim, né? Todo desconstruído. Todos nós temos preconceito. É um trabalho, é um trabalho diário. O psicólogo é importante que tenha menos, porque senão ele não trabalha, principalmente o clínico. E é daí que vem a certa, muito entre aspas, porque ninguém é obrigado, mas a certa obrigação em terapia para nós. Exatamente para que a nossa desconstrução não acabe, para que a gente fique cada vez mais mais pronto, né, para receber a pessoa que for. Exato. Sem as nossas limitações. E isso mostra que é difícil. Porque senão a gente não precisava ficar em terapia a vida inteira. Não, imagina, né? imagina. E a gente precisa, porque a gente tem também uma tá na desconstrução. sociedade. A gente tem muita coisa para desconstruir enquanto seres humanos, porque é exatamente essa cultura que nós bebemos, né, dos nossos antepassados, ela está carregada de inúmeros preconceitos, inúmeras formas de opressão, né? Então cabe a nós, dentro das nossas, né, nossa consciência, do nosso processo, nós irmos quebrando esses preconceitos, quebrando esses paradigmas, rompendo ciclos de violência, né, para que aí a gente consiga de fato, né, para que os nossos futuros aí nas crianças, né, as próximas gerações possam também, né, usufruir, né, dessa quebra desse paradigma, desse preconceito, né. Mas no final todos nós temos, a gente precisa desconstruir. Acho que é isso, nós estamos em abertura para nós quebrarmos esse preconceito que nós temos. Trabalho para a vida inteira. Sim. Aproveitando isso, a gente tem mais perguntas do meu Instagram, né, para fazer, e eu acho que conversa com o que a gente tá falando do B, não é de Beyoncé, né, e das desconstruções todas. Vou pegar aqui. Vocês entendem que é difícil saber todas essas letras e significados? O que é QIA+? É porque acho que a gente, ainda mais pessoal, mais da minha geração, porque eu acho que eu sou a mais velha aqui, né? Era LGBT. Lembra que precisava do GLS, né? Eu lembro. Começou o GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Ou seja, ou você era gay, ou você era lésbico, ou você gostava da galera, você não batia, você era amigo deles, Sim. né? E aí depois virou o LGBTQ, né? Que já foi um nó gigante. E aí a pessoa tá falando, e esse Q, esse I, esse A, esse mais, o João me trouxe um P, né? Porque eu lembro que no CR tinha os P's também, né? E então, vamos lá, o que é essas coisas aí novas que vocês inventaram pra botar nesse negócio que não para de crescer? Pra que esse monte, né, esse caldeirão, essa sopa de letrinhas aí? Por que foi aumentando, né? Acho que é importante a gente ressaltar a importância da visibilidade, né, dessa população, entender que não é uma coisa só, né? Então, assim, às vezes o pessoal coloca, né, acho que é uma coisa só, joga tudo num balaio só e acha que, não, é o pessoal alegre, o pessoal, né, o pessoal contente lá, o pessoal alegrinho. E não é, né, assim, até porque cada população tem uma necessidade específica, né, tem atravessamentos muito específicos, né, e a gente vai entender que cada vez mais, conforme essas populações vão tendo visibilidade, é necessário para que isso apareça, para que se construam políticas públicas para essas pessoas, né? Então tem que dar nome, né? Precisa dar nome, né? Então, assim, para você entender a necessidade de um homem gay, né, para uma pessoa trans, né, para uma pessoa bissexual, são lugares diferentes, são atravessamentos diferentes, são vivências, né, diferentes, né, entre essas populações, né? Então não é a mesma coisa, né? Então vamos lá falar dessas letrinhas, né? Então o L são as lésbicas, G são os gays, B são os bissexuais, T são as pessoas trans e travestis, né? LGBTQ, né? O Q é o queer, né? O queer, ele é uma cultura, né? São discussões, né, sobre pessoas, né, falando sobre o não binarismo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou pessoa gênero fluido, né? Tanto que os meus pronomes é ele e ela, né? Então, exatamente, são ambos os gêneros. Então, assim, dentro desse lugar, se enquadra dentro da cultura queer. Né? E Ariel é extremamente neutro, né? É totalmente neutro, né? Porque você não sabe, Ariel,
o Ariel, exatamente. Então, dessa questão até mesmo, né, recentemente eu retifiquei o meu nome como Ariel, né, compreender isso. Então, tem sido de fato um processo muito importante para mim. Então, assim, dentro dessas, né, dessas siglas, onde vai entrar, né, as discussões, os diálogos a respeito do não binarismo, né, desse binarismo, né, de homem e mulher. Aí está relacionado à questão, né, de identidade de gênero. Tá? Então, depois do que tem o I, né, que são as pessoas intersexo, nós estávamos falando, né, pessoas que nascem, né, entra uma questão biológica, né, de genitais, né, masculinos e macho e fêmea, né, o pênis, vagina, ovário e testículos. Tá? LGBTQIA, né? O A são as pessoas assexuais, né? O P são as pessoas pansexuais, né? Aliás, eu ia falar, né? O assexual são as pessoas que não sentem, né? Não têm a necessidade de ter relações sexuais, né? Então, assim, eles se relacionam normalmente, né? Afetivamente existem as relações, só que eles não sentem a necessidade, não veem, né, essa necessidade de ter a prática sexual. Né? E tá tudo bem também, não tem nenhum tipo de anomalia, não tem nenhum tipo de problema. Né? As pessoas pansexuais também é uma outra identidade, né? Uma orientação sexual, onde a pessoa se relaciona com diversas pessoas, independente da identidade de gênero ou de orientação sexual, gosta de pessoas. Né? Então, para além né, dessas questões. Né? Então, ela não se importa se é uma pessoa trans, se é uma travesti, se é um bissexual, se é um homem gay, uma mulher, né, uma mulher lésbica, desde que a pessoa, né, haja esse consentimento, né? Ela sentir. Isso, tem o consentimento, rolou ali, vapo, né? Qual que é a diferença do Q e do P? Tá. O P, o queer e o pan. O queer, ele está relacionado a essa discussão sobre identidade de gênero, né? Onde entra a questão do não binarismo, pessoas que não se identificam, né? Assim, ou como homem ou como mulher, ou pessoas, né, ambos, ou nenhum dos dois, que são as pessoas não binárias. Né? Que aí não sou homem, não sou mulher, eu me identifico como uma pessoa não binária. Né? Que aí onde tem utilizado também o gênero neutro, né? O todes, né? Elo, né? Então, e essa coisa do o queer, ele tem a questão, pode ter a fobia do corpórea, que às vezes o pessoal traz aqui pra mim, ou não, é uma pessoa que fica à vontade com o seu corpo porque não importa. Pode acontecer. Pode existir sim essa disforia, né, com relação ao corpo, e principalmente por uma questão de medo, né, que é onde a gente entra, né, acho que principalmente quando a gente mais por medo, né, não é tanto o corpo. Acho que a disforia tem, né, essas questões da identificação, sim, do corpo, né. Com trans tem bastante. Isso, com trans é mais, né, é mais presente, né, mas não impede, sim, que as pessoas, né, queer também possam, né, ter essa questão com o corpo, por questão mesmo, né, do medo da rejeição, ou o medo de apanhar na rua, né, já aconteceu comigo em alguns momentos, em alguns atravessamentos, de eu ter medo, de eu falar assim, de pensei em colocar tal roupa e de repente eu falo, não, mas espera aí, né, o fato de eu estar sozinho, como eu ia andar, não estar acompanhado com pessoas, infelizmente, são coisas que vão atravessando, então o medo mesmo, né, de você, às vezes, sofrer qualquer tipo de violência, né, na rua, porque há uma vulnerabilidade, né, existe, né, tá intrínseco aí essa vulnerabilidade, né, para as populações que vão além, né, do dito normal, do dito. Eu acho que isso, ele embaixo da bandeira, como você falou, tem muitos atravessamentos, tem controvérsias, tem preconceitos entre eles, né? Mas isso é comum de todos, né? Todo mundo tá fora do padrãozinho hétero, então todo mundo tá correndo risco. Sim. Todo mundo tem algum medo de andar e se expressar. Sim. Né? Isso está em comum. Infelizmente a gente ainda é atravessado por isso, né? Por essa cultura mesmo, né? O do cis heteronormativo, infelizmente, como ele está pautado com muito machismo, né? E assim, com muita insegurança. Eu acho que por detrás de uma pessoa LGBTfóbica existem questões muito pessoais, né, dessa pessoa que a pessoa às vezes não consiga resolver nem dentro dela. E aí ela acaba reproduzindo isso, né, como de forma violenta com outras pessoas, né? Mas às vezes pode ser que tenham coisas muito internas dentro delas. Ou seja, tem coisa, né, como diz lá na Gestalt terapia, né, onde há dor, né, aí tá a tarefa. Tem coisa por detrás ali de todo esse incômodo, de toda essa raiva, de toda essa fobia de querer matar, né, alguma coisa no outro. E ao mesmo tempo sentir atração dentro da pessoa, sim. Né? Porque muitas vezes quem mata é quem tem atração também, né? Então, terapia para esse povo. Né? Terapia.
Muita terapia, autoconhecimento, estar em abertura para poder desconstruir aquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente acredita, para a gente poder cada vez mais se aproximar da nossa própria essência, da gente poder olhar no espelho e falar, olha, sou isso, sou feliz sendo quem eu sou. Ari, gente, O João já desculpa. tá na intimidade, É que assim, na verdade, o que aconteceu? Tem uma personagem de um jogo que eu jogo que chama Ari, então já tinha uma propensão a eu trazer esse apelido pra você. Só que quando eu mandei o áudio pra ele falando Ari, eu me toquei que eu chamei ele de Ari. Eu falei, ai, desculpa, Ari, eu já tô pegando intimidade sem você me dar. Aí ele falou, não, tá tudo bem, a gente se conhece, vai ser isso. Aí ele me deu a liberdade que eu tinha pegado sem querer, entendeu? Então, Não pode dar abertura pra mineiro, viu? Mineiro entra, senta, me pede um café, né, João Pedro? Então, mas Ari, me fala, você acha que a dificuldade em entender as siglas, a dificuldade de separar gênero de orientação sexual, também não tá na questão da gente colocar tudo numa sigla só? Porque se a gente for ver o LGBTQIAP+, tem orientação sexual no meio e tem questão de gênero, né? Sim. Então, assim, o pessoal olha e pensa, tá tudo dentro do mesmo balaio. Mas como a gente estava falando aqui agora mesmo, né? Até a gente que está dentro do meio, até a gente que estuda sobre isso, às vezes acaba se confundindo. Então, você não acha que a dificuldade vem um pouquinho também de estar tudo na mesma sigla? Sim, eu acho que esses atravessamentos, e assim, essa sigla, na verdade, ela é bem maior, né? Se a gente for ver assim, acho que tem nessas classificações, ela vai aumentar cada vez mais, né? Tanto que esse mais, né, é importante lembrar do mais, ele está representando todas as outras letras que não estão ali representadas naquele lugar, né? Então, assim, na verdade, ela está falando dessa diversidade, dessa pluralidade, né? Enquanto identidade de gênero, enquanto, né, orientação sexual. Então, dá uma confusão. É natural que a gente tenha esse estranhamento, né? Porque cada vez mais parece que vai aparecendo coisa, né? Como dizia, né? Na minha época não tinha isso, né? Na verdade sempre existiu. A questão é que não havia política pública para isso, não havia, né, uma representatividade, não tinha visibilidade para que essas populações pudessem falar, olha, eu passo por isso, eu sofro isso, né? Então preciso de proteção, preciso de cuidados, né? Então eu entendo sim, né? Cada vez mais vão existir novas formas, né, de compreensão, de gênero, né? Acho que uns 30 anos para cá, acho que de 90, né? Década de 90 para cá, esses diálogos, né, explodiram, nós tivemos assim, né, um aumento significativo, né? Até mesmo, né, de estudos na área científica, antropológica, na psicologia mesmo, teve uma contribuição fundamental para a gente poder desmistificar e despatologizar essa população que até então, né, tinha CID, né, para homossexual, né? E no DSM também aparecia como patologias, né? Isso. Então a psicologia também chega na história trazendo uma primeira ideia de normatização, né? Vai, conserta aí ele porque ele não tá bem. Isso. Né? E isso passa pela população toda, inclusive a população LGBT, não só as pessoas de saúde mental grávida, ó, o ato falho, grave, né? Então, a psicologia, no primeiro momento, ela chega querendo trazer mais dessa normatização e conforme ela vai acontecendo, os próprios profissionais vão vendo que não faz sentido, né? E que isso não é psicologia. Psicologia, de fato, é dar o direito do outro ser. Manifestar as expressões genéticas que pode ter algum problema, né? Como a gente vê os Downs, né? Que é uma questão lá de cromossomo, mas que sofre preconceito na sociedade. Se sofre preconceito, nós temos que saber sobre isso, algumas síndromes, e também com as populações que são excluídas, né, de modo geral. Então, a psicologia, ao longo do caminho, e que bom, ela se ajeita. Sim. E ela para de... E aí tem que tirar do DSM, tem que tirar do CID, porque não é doença, né? É jeito de ser. Né? E aí começa as transformações e tudo muda. Mas como você falou, muito um dia desses, né? Tudo muito recente. Em 2019, né, mesmo, né, a transexualidade, né, ela também foi retirada, até tinha CID também, né, para a população trans, vista de fato de um olhar patológico, de um quadro mesmo de saúde mental, né, de uma disfunção mental, né, que na verdade é como a pessoa se identifica, como ela é.
né? Então, acho que essa desconstrução que nós viemos fazendo assim nesses últimos anos, ela tem contribuído muito, sabe? Acho que para a gente poder permitir dar a essas pessoas, a nós mesmos, né? A gente poder ser quem a gente pode ser. Né, sem a gente sofrer tanto preconceito. A gente ainda, né, na sociedade a gente ainda vai ainda, né, continuar lutando, né, a gente costuma dizer que, a Bárbara fala também que a gente trabalhar com a população mesmo é tentar mover uma montanha, né, com uma colherzinha de chá ali, a gente vai aos pouquinhos, né, um trabalho muito, né, às vezes minucioso, um trabalho lento, né, mas a gente olhar assim que isso está acontecendo e hoje nós vemos assim, né, na mídia, na televisão, sabe, assim, o quanto essas discussões têm aumentado, o quanto a gente tem conseguido trazer, dialogar sobre isso, né, a gente vai quebrando de fato os preconceitos, a gente vai quebrando de fato esses paradigmas, né, que até então era dito como algo normal e estamos saindo, né, desse lugar. Não somos pessoas anormais, somos pessoas que, né, apenas às vezes não existimos da mesma forma que esperavam que nós existíssemos ou que as pessoas acham que é o certo. Eu ia perguntar, né, por que você tá esperando isso da outra pessoa? Por que você acha que você sabe o que é certo pro outro? Né? Mas tudo bem. Eu acho, João, para complementar o que ele falou para responder a sua pergunta, que é importante nesse primeiro momento estarem todos juntos. Mesmo que gênero e a orientação em algum momento possa dar alguma dificuldade de compreensão geral para a população, eu entendo que eles juntos, mesmo que não estão juntos, embaixo ali rolam uns problemas, mas fortalece muito a causa, sabe? Talvez no futuro, eu não sei, essas siglas possam cada uma ter os seus pontinhos ali, né? Mas acho que nesse momento ainda é importante estar todo mundo embaixo da mesma bandeira, porque isso traz visibilidade, tem mais força todo mundo junto do que meia dúzia ali, meia dúzia acolá. Numa cultura, não vamos colocar também na conta do Brasil, porque eu acho que isso é mundial. Num planeta onde está todo mundo querendo ceifá-los, né? Então, mais próximos, e foi assim que o ser humano se manteve como espécie no mundo. Se mantiveram juntos, né? Porque senão a gente não tinha chance com os animais. Eu acho que nesse caso é importante, mesmo com confusão, eles estarem próximos, embaixo da mesma bandeira, porque tem muito mais força. E ainda é necessário que seja assim. Pelo menos é dessa maneira que eu vejo. Eu acho que naturalmente a gente precisa compreender, né, disso que você está trazendo, da coletividade. Né? Acho que quando nós estamos em coletivo, né, naturalmente os problemas, né, as coisas que vão nos atravessar, as nossas diferenças, elas vão acontecer. Né? Então o conflito é natural que aconteça, né, assim, as confusões, os problemas, eles naturalmente vão acontecer, mas é isso que você está trazendo. Acho que a gente precisa estar unido, né, pensar assim que para além, né, só, né, dos nossos problemas a gente tem algo maior, né, a gente tem que nos proteger de fato, para a gente não ficar segregado, para não criar mesmo, né? Fica cada um segregado, cada um olhando só o seu, dentro de cada um, dentro da sua bolha, né? Mas que nós consigamos, na medida do possível, conseguir furar nossas bolhas sociais que a gente vive, para a gente entender de olhar, né, num todo, entender que a coletividade ela não é só para aquilo que nos convém, não é só para aquilo que, né, para minha população, para aquilo que, né, não, tá bom para mim, o resto que se dane. Não, a gente vai ter que entender, né? Vamos sempre lembrar, vamos furar essa bolha, vamos construir, vamos ganhar força. De fato, com união, né? União não faz só açúcar, união ela faz, né, muita coisa também. Aí fizemos um merchandise gratuito. Olha, já falei, e não pagamos, não pagaram, olha que absurdo. Não pagaram nada. É isso mesmo. Certo, Johnny? Certíssimo. Quero agradecer de novo e agora oficialmente. Muito obrigada, viu? Os meninos vão deixar aí os seus contatos, as suas redes na descrição dos vídeos. Obrigada pelas informações. Tivemos uma aula aqui, né? E que todos nós, enquanto sociedade, podemos repensar e olhar para o outro ser humano como a gente gostaria de ser olhado, independente de qualquer outra coisa. Obrigada, Ariel. Agradeço, Kelly, agradeço pelo convite, né? Espero ter contribuído aí de alguma forma, né? E fico à disposição, o que precisarem, através das redes sociais, meus contatos, né? Fico à disposição de todos, e todas e todos. Tá bom? Certo? Beijo, até a semana que vem. Tchau, João! Tchau, Kelly. Tchau, Ariel.